Olá! Neste tutorial vou mostrar passo a passo como criar personas consistentes usando a inteligência artificial do Google. E a melhor parte é que é totalmente gratuito. Vamos começar! Para criar personagens consistentes com a IA do Google, a primeira coisa que você deve fazer é seguir este primeiro passo, que é a criação do personagem. Mas se você já criou seu próprio personagem ou já tem sua imagem, você pode pular esta etapa e continuar com a próxima. Mas se você ainda não tem, continue procurando. Como primeiro ponto, você deve copiar todo este prompt. A propósito, uma sugestão. O link para este documento pode ser encontrado na descrição. Você deve levá-lo a uma IA, mas não leve isso para a IA de Gêmeos, porque se você colar e executar, este prompt retornará algo semelhante a este resultado. Ou seja, você não entenderá bem o prompt. É por isso que sugiro que você use o ChatGPT AI, ou também Qwen ou DeepSeek. Qualquer um desses três. Usaremos o ChatGPT. Então, você cola o prompt, você o executa, e farei o mesmo com Qwen. Neste ponto, as duas IAs estão criando o prompt. Mas que tipo de estímulo eles estão gerando? Como primeiro ponto, estou solicitando que você gere vários prompts detalhados para a criação de imagens de personagens exclusivas. Mas estes têm certas características. Os prompts incluem detalhes como idade, bem como a cor e o tipo de pele, também cor e estilo de cabelo, entre outros dados. Ou seja, os prompts que serão gerados terão essas características bem detalhadas. Por exemplo, analisarei os resultados. Para isso, vou adaptar as janelas para que você possa entender melhor. Quando tudo estiver ok, eu vou explicar. O texto inserido indica que os prompts devem ter as seguintes características. Ou seja, os personagens devem cumprir com esses detalhes. Primeiro, você deve indicar a idade. Verificamos o prompt e ele detalha que ele é um jovem adulto. Outra característica que deve ser bem detalhada é a cor e o tipo de pele. Nesta parte, descreva a pele. E além disso, alguns recursos adicionais. Por exemplo, detalhes como uma cicatriz de batalha no rosto. Eu também estou aplicando que tem a cor e o estilo do cabelo. Qual é a cor e seu estilo? Aqui está claramente especificado. O cabelo dela é branco prateado, longo e trançado com contas douradas. E assim por diante. O prompt gerado inclui todos os recursos que foram indicados no texto inserido. Se você verificar todos os prompts, você verá que eles contêm todos os recursos solicitados, a postura, a roupa e o estilo artístico, que é um aspecto muito importante. Que tipo de imagem você quer? Uma imagem 3D no estilo Pixar, talvez? Neste caso, ele foi gerado com um estilo cyberpunk. É um estilo artístico e, da mesma forma, imagens com estilos diferentes podem ser criadas. Como você pode ver, vários prompts foram gerados. Agora vou fazer tudo voltar ao normal. A mesma coisa aconteceu com a outra ferramenta do Qwen, que quando também gerou corretamente os prompts, de acordo com as características solicitadas. Mas aqui surge uma questão. O que está acontecendo? Se eu já tiver uma ideia clara de como será meu personagem, e não quero usar um prompt gerado automaticamente, mas um parecido, mas com minhas próprias características? Para fazer isso, você deve retornar ao documento de prompts, procure a seção Prompt 2, e localize o texto que contém o prompt. Esta seção indica, se você tem uma ideia, como você quer que seu personagem seja, modifique as partes destacadas no prompt a seguir. Deste ponto até o fundo, o prompt inteiro está lá. Você só precisa alterar o que está destacado em amarelo. Aqui está um exemplo. Crie a imagem de... Neste caso, você pode escrever um adolescente, um adulto ou um jovem. Basta alterar esses parâmetros. Você pode até especificar a idade. E assim por diante. Altere todos os dados destacados em amarelo. Depois de fazer a alteração, copie e cole. Agora continuarei usando um exemplo de um prompt dessas imagens. Selecionarei este prompt, vou copiá-lo e começar a gerar a imagem. Para isso, utilizarei a ferramenta do Google. Como diz o título deste tutorial, usaremos todas as opções do Google. Você deve entrar no Guia de Gêmeos. Gemini permite que você crie imagens, como você já observou aqui. Mas desta vez, vamos gerar a imagem de acordo com o prompt copiado. Eu coloco e executo o processo aqui. Temos que esperar alguns segundos, enquanto o Guia de Gêmeos o processa. E é isso, eu já tenho o personagem gerado. Esses são todos os personagens que acabei de criar. Durante a geração, você verá uma mensagem semelhante. Isso pode ocorrer porque, possivelmente, existem algumas palavras que não cumprem ou violar suas políticas na criação de imagem. Agora vou mostrar outra maneira de gerar imagens com outra ferramenta do Google. Imagem FX, a propósito. O uso completo desta ferramenta, expliquei isso em um tutorial anterior. Para vê-lo, o link está aparecendo aqui no topo, onde eu explico para você passo a passo como usar todas as ferramentas que o Google tem
Mas tenha cuidado, se no seu país você não pode acessar a ferramenta ImageFX e parece para você uma mensagem indicando que não está disponível, na parte final do tutorial, vou explicar como resolver esse problema. Continuando com a criação da imagem, nesta parte você deve colar o prompt. Observe que o prompt deve estar em inglês. Dessa forma você não terá problemas. Estes são os resultados obtidos, como você pode ver. Agora eu vou mostrar um fato muito importante. As características dessas imagens criadas. Para isso, irei ao Windows Explorer para ver as propriedades dos arquivos de imagem. Por exemplo, esta é a imagem que criei com a ferramenta mais recente, Imagem Faces. Seu tamanho é 1408. Nada mal, é um tamanho grande. Mas a imagem que criei com a orientação de gêmeos tem um tamanho 2048-2048. É bem grande. A qualidade da imagem é muito alta. Isso significa que a imagem tenha uma boa resolução. Se eu maximizar isso, você será capaz de ver até os menores detalhes. Por exemplo, aqui você pode ver até os poros da imagem. Continuamos com a criação do personagem consistente. Nesse caso, como primeira ferramenta usarei o Gemini. Nesta parte, você pode ver a imagem criada deste personagem. Agora, vou mudar o cenário e a posição. Para fazer isso, você só precisa escrever nesta parte o que você quer que eu faça. Estou indicando para você que o personagem está na praia ao anoitecer. Nós executamos e Gêmeos começará a criar a mesma imagem, mas em outro ambiente. Observamos o resultado e, mágica! Como você pode ver, ele gerou o mesmo personagem, mas desta vez com uma cena e postura diferentes. Próximo, eu mostro como você pode mudar a expressão do personagem. Para isso, você deve escrever um prompt semelhante. Esta é a imagem gerada. Vou baixá-lo e maximizá-lo, para que você possa ver melhor. Vou me aprofundar um pouco mais, e você notará que ele está chorando. Mas vamos maximizar isso ainda mais. Olhe as sardas. Agora comente se realmente lágrimas se formam em seus olhos. Também criei outras imagens. Por exemplo, aqui está outra expressão. Ele está rindo e está em uma estação espacial. Esta é outra imagem que adicionei. Outro personagem, neste caso, um cavalo. E o mesmo personagem. Desta vez suas sardas estão mais visíveis. Como você pode ver, a criação de personagens consistentes de Gêmeos é super simples e fácil. O impressionante sobre a IA é que, para criar as seguintes imagens, você não precisa digitar o prompt novamente, detalhando as características do personagem. Você só precisa escrever o que você quer que ele faça e a IA irá criá-lo. Observe que esta é a primeira IA com essa capacidade. Relacione uma imagem com outra, mas ainda tem algumas inconsistências que imagino que em breve será superado. Agora eu mostro a vocês outra maneira de criar personagens consistente com a IA do Google. O outro método está usando ferramentas do Google B, ou especificamente a opção Wiz. Esta ferramenta permite que você combine uma imagem com outra e obter um novo resultado. Mas para isso vamos criar um em branco, pressionando este botão. Nesta coluna você encontrará diferentes opções, como por exemplo, adicione o personagem principal nesta seção. Então, a cena e o estilo da imagem a ser gerada. Para adicionar o personagem ou o objeto, você pode fazer isso de duas maneiras, escrever um texto ou gerar uma imagem. A segunda maneira é enviando uma imagem, mas como já tenho algumas imagens criadas, vou carregá-los. Enquanto a imagem está carregando, você notará que a IA começa a analisá-lo. Quando terminar, algo semelhante será exibido. Mas o que ele fez exatamente? Se você pressionar este botão de modificação, você verá que na parte inferior um prompt foi criado. Ou seja, ele extraiu o prompt da imagem. Mas você pode criar uma nova imagem, tomando a imagem carregada como referência, escrevendo mais detalhes nessa seção, e então pressionando o botão gerar. Em seguida, retorno à tela inicial. E nessa parte vamos adicionar a nova imagem. Qual é a cena? Carregando a imagem da cena. Agora o que vou fazer é entrar para esse personagem que está nesse lugar. Você só precisa apertar este botão. E você espera o resultado chegar até você? Depois de um tempo de espera, ele me retornou o resultado. E enquanto você observa, é unir a imagem do personagem com a cena. E essas são as duas imagens geradas. Agora vemos isso em tamanho maior. Esta é a imagem criada. E esta é a imagem anterior. Então você pode baixar a imagem, clique no botão baixar agora. Se você quiser criar uma nova imagem, mas adicionando outro personagem, você pode fazer isso de duas maneiras. Vou lhe mostrar o primeiro caminho. Você só precisa escrever nesta caixa para um novo personagem. Por exemplo, eu estou lhe dizendo que o personagem está sendo perseguido por um urso. Observe que você deve escrever em inglês
Então você não tem problemas. Agora você pressiona gerar novamente. E nesta parte, as novas imagens estão começando a ser criadas, onde você vai obter o mesmo personagem, a mesma cena, mas desta vez com um urso perseguindo-o. Desta vez gerou apenas uma imagem. E como você pode ver, ele acrescentou ao urso que está perseguindo o menino. E a cena permanece com a imagem inserida. Agora, vou lhe mostrar outra maneira de adicionar um novo personagem. Você pressiona este botão Plus, e aqui você pode adicionar não apenas o personagem, também outra cena e algum estilo. Vamos mudar para o novo personagem clicando em Assunto. Adicionei um novo personagem. Também adicionei uma nova cena abaixo. Para a criação da nova imagem, estou indicando que esse personagem deveria ser mostrado o máximo, porque está marcado, e esse personagem, ou seja, ambos os personagens estarão na nova imagem. Mas agora me diga qual cena você vai usar. Usarei esta nova cena. Feito isso, clique em Gerar. Retorna o resultado e esta é a imagem criada. Vou maximizá-lo para que você possa vê-lo corretamente. Como você pode ver, temos o caráter da criança para o outro personagem adicionado. Mas aqui aparece o urso. E eu não incluí o personagem urso. O personagem urso foi adicionado porque deixei o seguinte texto escrito, onde diz que o menino está sendo perseguido pelo urso. Se eu tivesse apagado o urso, ele não teria aparecido. Depois criei outras imagens. Você olha para o garoto em seu traje de astronauta e ele está em uma estação espacial. O fundo da imagem é esta cena carregada. Usei essa cena e ela gerou a imagem. E para a outra imagem, onde você vê o menino escalando a montanha, usei o fundo da cena. Esta opção, esta imagem carregada, como expliquei neste tutorial. É muito fácil criar um personagem de anime consistente e mova-o de um lugar para outro. Há muitas outras funções da IA, isso eu não menciono neste tutorial, por causa do fator tempo. Mas você só precisa começar a usá-lo e experimentar. Finalmente, sei que você aprendeu algo novo. É por isso que você deve curtir este vídeo. Dessa forma, saberei criar tutoriais como esse. Ao mesmo tempo, deixe seu comentário e inscreva-se. Caso você tenha problemas em seu país, se eu não puder usar o ImageFix do Google, como esta mensagem me diz, não disponível no meu país. Então, o que você pode fazer é usar uma VPN. Existem várias VPNs, por exemplo, esta é a Urban VPN. Mas há também o Proton VPN, entre outros. Atualmente estou usando este programa, VPN Urbana, e estou me conectando da Espanha. E se eu verificar meu endereço IP ou qual servidor está me conectando, ele me diz que meu servidor está na Espanha. É por isso que tenho acesso. Mas o que acontece se você começar a se mudar para outro país? Vou me desconectar e ir para os Estados Unidos. Um exemplo, e então corro novamente. Já estou conectado aos Estados Unidos ou estou no servidor do ZEWA. E vamos atualizar. E como você pode ver, tenho acesso à ferramenta ImageFix. Estou conectado dos Estados Unidos, eu vejo meu IP e você verá. Desta maneira, você pode usar a ferramenta sem nenhum problema.